Fala galera do podcast Imparáveis, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio. Que alegria poder chegar aí onde você tá. Já quero te pedir, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, porque hoje tá muito especial. A convidada de hoje nós temos uma mulher aqui, inaugurando, né? A gente só veio recebendo os homens e agora finalmente a primeira convidada. Tô esperando ela desde o ano passado, gente. Já tem meses que a gente tá aqui no aguardo, mas finalmente chegou a hora. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber ela aqui, Jessie. Obrigada. Seja bem-vinda, que alegria te receber. Muito feliz de estar aqui. Gente, toda vez que ele me via nos eventos, ele ia, Jessie, vamos lá gravar, Bora. Você quer? Eu, tipo, vamos. Mas a gente acredita que a gente é movido por palavra de Deus, né? Então, eu tava esperando realmente um direcionamento do Senhor para começar a ir pras igrejas e tudo mais. E em novembro do ano passado, nós estamos falando de março de 2022. Então, isso foi em novembro do ano passado. Eu recebi uma palavra: pare de negar os convites, aceite. Aí eu, Toma. Aí já eu levou uma bordoada já. Amém, Senhor, então tá bom. Então, e estamos aqui, tô muito feliz que a gente possa ser muito usado e que a sua vida possa ser abençoada com esse conteúdo. Show de bola. Galera, muito bom receber vocês aqui. Já quero te pedir, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal. Segue a Jessie. Eu sei que você que tá aí no canal talvez não conheça ela. Segue a Jessie aí. Eu sei que ela tem um conteúdo que vai inspirar demais a sua vida. Jessie, bora lá então. Bora começar este podcast imparável. Eu comecei falando, né? Você viu que é muito mais confortável estar desse lado. Você sempre teve desse lado. Sim. E agora talvez uma das poucas vezes que você tá do outro lado, né? Exato. Respondendo o podcast. Mas você só tá aqui porque realmente você carrega algo da parte de Deus, algo sobre a sua história, né? E isso é nítido. A gente nunca se conectou, embora a gente tinha amigos em comuns, ambientes em comum, né? Sim, e foi assim que a gente, né, acabou se conectando. Exato. Mas eu estava compartilhando isso com você, né? Sobre o nome do podcast, que é Imparáveis, né? Acho que nos anos passados, né? Esse começo de pandemia e tudo mais que a gente passou, foi muito desafiador e lockdown, paralisação e tudo mais. Sim. Mas eu sempre falo isso, né? A história só foi contada por aqueles que não pararam. Amém. Porque todo mundo tem um desafio, todo mundo tem um gigante, todo mundo tem uma dificuldade. Com certeza. E a grande questão é que a gente sempre tem uma admiração por alguém que chegou. Mas a verdade é que aquele que chegou precisou vencer os obstáculos no meio do caminho. Então, por que a Jessie está aqui hoje, né? Porque a Jessie, primeiro, que ela é uma inspiração para muita gente, né? A Jessie, ela é uma influenciadora para muita gente. Amém. A Jessie carrega algo específico, né? Nas redes sociais, enfim, por onde você tem passado, e começou uma estação nova na sua vida também. Sim. Mas a verdade é que você só está vivendo o que você está vivendo hoje porque você não parou no meio do caminho. Exato. Diante de todos os desafios. E a primeira pergunta que eu já quero te fazer é essa. Jessie, como é que foi que você se tornou uma imparável? Meu Deus, olha a pergunta Já dele. começamos com tudo! Muito boa a sua pergunta. Eu acho que isso que você pontuou é muito importante, porque todas as pessoas, quando eu gravo algo, eu gravo pensando que em você que está sentado assistindo aí do outro lado e está passando por algo na sua vida. E não é só na sua vida, sabe? Nas nossas vidas. Eu costumo dizer que principalmente quem leva a palavra de Deus, tem pisca de LED no inferno. Tá lá assim, ó. Então, as nossas guerras, elas são muito grandes também. E a gente muitas vezes não mostra isso, né? Mas como eu me tornei uma imparável, assim... Eu tive uma palavra de Deus quando eu era mais novinha. E de que... eu sempre quis ser artista. Eu era muito... eu queria ser bailarina, eu queria ser cantora. Eu sempre quis, assim, e eu era bem compreendida. E uma vez a minha mãe chegou na igreja e falou assim pro irmão, mas essa menina quer ser artista, quer ser estrela. E ele virou e falou assim, Deus manda te dizer, você vai ser estrela, mas você vai ser estrela pra Deus. Uau. Porque as estrelas do mundo brilham e se apagam. Sim. As do Senhor brilham eternamente. Nossa, que top. E ele me falou isso numa porta de uma igreja bem humildezinha, assim, sabe? Sim. E eu olhei pra cara dele, não entendi nada, gente. Não sei se você que tá ouvindo esse podcast, tá assistindo, já recebeu uma palavra que você ficou assim, hã? Mas ela fica no nosso coração, né? Legal. Então, muita coisa aconteceu na minha vida. Fui atuar, fui ser DJ... mas aquela sementinha estava no meu coração. E quando o amor do Senhor realmente me reencontrou, né? Sim. Que eu já tinha uns 25 anos, de 25 para 26 anos. Foi tão forte que eu falei assim, tem algo aqui.
sabe? Foi em São Francisco, eu tava numa viagem, passando perrengue, tinha acabado de terminar um relacionamento, e um Uber, que eu pedi o Uber, ele me deu uma palavra, tinha 2 bíblias no Uber, ele começou a pregar pra mim em inglês, eu ficava filmando ele, falava, misericórdia, Deus tá querendo falar comigo mesmo. Que tá rolando, eu tô né? aqui em São Francisco, tipo assim, passando um perrengue, e eu falei, não, eu preciso. Então, toda vez que eu tenho uma dificuldade, um problema, um desafio. E não são desafios tão grandes que nos param, são os pequenos no meio do caminho, né? Tem até aquela frase que a gente não tropeça em montanhas, mas nas pedrinhas Isso aí, do dia a dia. E eu acho que o segredo tá em você aprender a lidar com essas pedrinhas. E foi dessa forma, assim, toda vez que eu passo uma dificuldade, toda vez que vem algo, toda vez que algo tenta me parar, eu lembro daquelas palavras que eu recebi quando eu era criança, eu lembro de quando o amor do Senhor me reencontrou, porque a gente esquece. Sim. A gente entra num piloto automático, vai na igreja, vai não sei o quê, tá, não é? Ah, mas por que você faz o que você faz? Sabe? É uma dinâmica que eu sempre faço, assim, eu coloco um fone, coloco um soaking antes de fazer um podcast, antes de gravar um podcast, antes de vir pra cá hoje, por exemplo. E eu perguntei pro Espírito Santo, me lembra por que eu faço o que eu faço? Me lembra por que eu estou aqui. Muito bom. E a serviço de quem eu estou. Sim. Né? Não é sobre mim, é tudo pra glorificar o nome dele. Então, toda vez que me vem algo assim, eu falo, Senhor, o Senhor que começou. Então o Senhor vai me dar força. Eu não sei o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, mas a gente vai. E é difícil, assim, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido muito e que eu tenho ensinado muito à minha equipe, e eu gosto muito de compartilhar aquilo que Deus fala comigo, é um dia de cada vez. Isso aí. A graça de hoje não será a mesma graça para amanhã. Então, hoje, o que a gente tem para fazer hoje? Hoje eu vou dar o meu melhor em Americana. Hoje eu vou dar o meu melhor. Boa. Senhor, eis-me aqui. Amanhã eu resolvo o problema de amanhã. Claro que a gente tem uma programação, a gente sabe o que a gente vai fazer, mas se concentra no hoje, sabe? Isso aí. O hoje é a única coisa que a gente tem. Então, você que está assistindo esse podcast, vendo esse podcast, o que você tem hoje? Enfrenta hoje. Amanhã Deus vai dar graça para enfrentar amanhã. E assim sucessivamente. O problema até é quando a gente quer resolver tudo, aí a gente se sobrecarrega. E no final não faz nada. E no final não faz nada. E parece que a vida de todo mundo tá acontecendo. A sua não. E você entra em crise. Mas todo mundo é igual. Sim. Algumas pessoas entenderam isso, outras não. E que você possa entender também. Boa, bom demais. E hoje é um dia especial, né? Porque hoje está começando, vamos falar, uma estação nova, né? Sim. De uma palavra que foi liberada e está destravando sobre a sua vida. Amém. Né? É. Hoje, para quem está assistindo aí, a Jessie está fazendo podcast agora, mas daqui a pouquinho, no final do podcast, começa o culto de mulheres. Ai, meu Deus do céu. E Olha hoje, aí, ó. Já vai ter Jessie passado. vai quebrar tudo com a mulherada da casa aqui, hein? Em nome de Jesus. Mas, Jessie, qual que é a parada, né? É muito legal ver, né? E fazer parte disso que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Mas qual que é a questão, né? Eu gosto de algo que muita gente pergunta, né? Felipe, Jessie, enfim, como é que você descobriu o seu propósito? Né? E esse é o ponto de interrogação que acho que todo mundo carrega. Todo mundo carrega. E eu entendi uma coisa, né? Que aquela passagem naquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu trago ela para o seguinte, né? Cara, tudo aponta para o meu propósito. Sim. Então, talvez eu não tô onde Deus quer que eu esteja no futuro, mas isso aqui tá me preparando para chegar lá. Exato. Então, hoje, assim, né? Hoje que você tá vivendo e uma nova estação começando e tal, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? A Jessie falou, né? Esse lado artístico seu é muito evidente e é um dom e um chamado que Deus colocou sobre você. Você teve aí o projeto do Positivamente, tem o JessieCast, tem tanta coisa em paralelo. Você foi DJ. Sim. Meu, como assim? Queria... DJ. Solta o som aí, DJ, por favor. Queria ouvir a Jessie. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, como é que você encontrou no meio de tudo isso, tipo, de tudo que você estava vivendo, você citou aí da Califórnia, enfim, como é que você entendeu aquilo que Deus te chamou para fazer? Gente, essa pergunta é assim, ó, você encontrar o seu propósito. Se alguém chegar e falar assim, olha, eu sei o seu propósito, assim, você pode pagar tudo pra essa pessoa, entendeu? Porque assim, é a pergunta, uma das perguntas mais importantes. Eu acho que nós, seres humanos, temos várias questões que, uma vez que essas questões não são respondidas, a gente tem crise. Então, quem eu sou? Por que eu tô aqui? Sim. Da onde eu vim? Pra onde eu vou? Né? Essas perguntas nos norteiam. E por que eu estou aqui qual é o meu propósito? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Tantos bilhões de pessoas, né? Tem tanta gente. Por que eu? Então, essa é uma pergunta muito importante, que se você ainda não encontrou, esse é o meu desejo, meu coração, que o Senhor possa me usar para que você encontre o seu propósito. Todas as pessoas têm algo especial. E eu sempre soube, Felipe, que
que eu era, assim, diferente, no sentido, assim, as pessoas gostavam de mim, de graça, Legal. assim. Eu sempre fui feliz, sempre fui animada. Dava tudo errado, eu tava animada, eu tava feliz. Eu tinha essa alegria, assim. Sabe quando você acorda, olha o sol e tal? E aí eu lembro que um aniversário, foi quando Deus começou a me virar algumas chavinhas. Eu recebi tanta mensagem que era assim, que você continue motivando pessoas, que você continue sendo feliz, que você continue levando alegria pra vida das pessoas. E eu lembro que eu olhei meu celular e falei, gente, eu sou uma palhaça. É alegria e motivação, alegria. Eu falei, ué, mas é isso que eu faço, né? Isso ficou assim na minha cabeça. Legal. E aí, eu era atriz, mas não deu muito certo. Assim, eu fazia umas publicidades e tal, mas não deslanchava, sabe? Ok. E assim, gente, dá muito errado até dar certo, tá? Vocês prestem atenção aqui neste momento. Porque muita gente fala assim, não, do nada aquela pessoa deu De certo. repente, né? De repente. O de repente de Deus demora muito. Eu gosto de uma frase de um amigo meu, Gustavo Paiva, fala isso, né? Demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. Perfeito. Pra vocês, de repente, pra nós, que é uma vida. É isso uma aí. Uma peleja. Isso aí. Mas, e aí então, daí não dava muito certo e tal, eu entendi que não era muito aquilo. Aí eu vi um DJ, eu tava numa viagem, eu vi um DJ e falei, caraca, isso é top. Ele anima a galera, Que massa. é legal, ele dançava e tal. Eu falei, vou fazer esse negócio. E aí fiz. Aí comecei a tocar. E aí foi legal tal, mas quando o amor do Senhor me reencontrou, que foi em 2018, eu continuei tocando, eu não parei, assim, não sejam extremistas, gente, calma, vai com calma. Sim. E aí, eu continuei tocando, 2019, continuei tocando. Só que aí começou aquele negocinho, né? Aquela vozinha assim, Sim. pô, tinha que ficar indo pra festa, Sim. pra tocar, pra ganhar ali o meu dinheiro e tal. E aí eu comecei a não ter paz. E aí eu comecei a questionar Deus. Eu acho que muitas pessoas não vivem o seu propósito e não encontram o seu propósito porque não questionam. Eu sempre fui muito curiosa e também sempre me joguei. Eu acho que isso ajudou um pouco. Legal. Tipo, eu não tinha muito medo, entendeu? DJ faz sentido? Bora. Vamos fazer aula, vamos tocar. Se vai dar certo, se não vai, não sei. Fazedora, né? Literalmente. Fazedora. Tipo, vamos testar, vamos ver qual é que é. Vamos testar, tô aqui. Legal. É uma vida só, gente. Isso aí. Tô aqui de passagem, 90 anos no máximo. Eu vou ficar com medo do quê? Isso aí. Assim, né? Então, assim, aí me joguei. Aí, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, não tô sentindo paz. Então, traz algum projeto, alguma coisa que faça sentido pra esse momento da minha vida. Se o Senhor quer me usar, amém, eis-me aqui. Mas eu tinha aquela coisa assim, Felipe. Pra servir a Deus, não precisa ser pastor e pastora. Sim. A gente tem que estar em todas as esferas da sociedade. Na economia, na política, na educação, nas artes de entretenimento, na comunicação. Então, eu não achava que assim, porque agora eu virei DJ, agora eu virei crente de verdade, eu vou deixar de ser DJ pra virar pastora. E não foi nem isso que aconteceu. Legal. E aí eu comecei a orar. Então a oração tem poder, meus amigos. E eu falava assim, traz algo que faça sentido. E eu também comecei a me mover. Eu usava minhas redes sociais, que eu tinha na época, tipo assim, 20 mil seguidores, por conta da minha carreira como DJ. As pessoas me seguiam um pouquinho. Legal. E eu falava de Jesus ali. O que eu tava vivendo, eu falava, gente, olha esse versículo aqui. De todas as coisas, guarde seu coração, tal. E eu ia falando, assim, desse meu jeito. Desse jeito meio espalhafatosa. Desse jeito sem entender direito. Mas eu saía falando. Sempre incentivando, né? Sempre incentivando. Dá uma palavra boa. Legal. E aí, o Positivamente, quando a gente foi criar o Positivamente, foi um amigo meu, que ele era namorado de uma amiga minha. Ele falou assim, Jessie, você tem alguma coisa aí? Vamos criar alguma coisa? Top. Principalmente para esse público cristão? Aí eu falei, criar alguma coisa? Será que ele quer... Sei lá, né? E aí, vamos fazer alguma coisa. E aí, a gente começou a pensar, orar, estudar. Aí, eu comecei a escutar as coisas de fora do país. Legal. E já tava bombando o podcast. Sim. 2019, Sim. lá nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui começou em 2020, 2021. A gente tá sempre um passo atrás, né? A galera começa antes. E a gente falava assim, esse negócio vai chegar e vai bombar. Então, vamos sair na frente. E a gente foi testando. E assim, eu comecei a fazer. Mas, Fê, eu me dediquei tanto. Mas massa. tanto. Sim. Assim, eu me dediquei, eu dei meu melhor. Eu comia livros. Que massa. Eu comia livros, eu comia a Bíblia, eu terminei um relacionamento que me tirava do foco. E eu entrei, tipo, numa caverna, assim, com Deus, sabe? E eu falei, Deus, me ensina, me faz aprender, eu preciso entender o que o Senhor tem pra mim, qual que é o meu propósito. Eu escutava muito o André Fernandes, escutava muito o Dave, principalmente o André Fernandes, que ele tem essa coisa da chave e tal. De ativar e tal.
E então foi assim. E aí eu saí fazendo. Aí o Positivamente começou a crescer numa proporção assim que não dava muito pra entender. Porque eu era muito nova no meio gospel, eu não conhecia as pessoas. Sim. Eu conhecia outras pessoas, né? E aí Deus foi conectando. Quando eu vi o negócio crescer assim. E aí eu falei, entendi o meu propósito, sabe? Que é levar a palavra do Senhor de uma forma leve, de uma forma divertida. Espontânea. De uma forma não tradicional. Isso aí. Sabe? Porque o Espírito Santo fala muito isso comigo. Não precisa ser sério, não precisa ser duro, Isso não aí. precisa ser engessado. Não, seja você. Isso aí. Cada um tem algo único e específico. Então, você que tá ouvindo esse podcast, você tem um dom único e exclusivamente seu. Que você encontrando, você usa pra glória de Deus. Mas, para que eu preciso encontrar meu propósito? Para glorificar a Deus. Não é pra você ser Boa. rica, não é pra você casar, Isso não aí. é pra você ganhar. Isso Não é tudo gente. consequência, né, Jess? Isso é tudo Isso aí. consequência, uma vez que o seu coração está no centro da vontade dele. Então, muitas vezes você ainda não viveu a vontade dele porque você está almejando outras coisas. Quando você almeja, Deus, eu quero encontrar meu propósito, porque eu quero te glorificar, seja cantando, seja dançando, seja pulando, seja fotografando, seja servindo, seja o que for, Deus, ele vai ativar. Mas Uau. você precisa estar disponível. Eu acho Isso que essa aí. é a palavra, sabe? Isso aí, muito bom. Eu, muito bom. eu falei muito, né? Não, mas foi top. Foi legal? Fez. Amém, Senhor. Agora, Jess, você citou várias coisas bacanas, mas uma das coisas que eu tenho percebido é que Deus tem usado mais aqueles que não queriam, né? Então, por exemplo, tudo que a gente não queria, de repente, era... Eu só queria ser um DJ, ou sei lá, que só queria... Ser atriz. Ser atriz, Ai, eu queria enfim. ser atriz de Hollywood, gente. É, Isso isso aqui, aí, ó. então... Movies. Agora, qual que é a parada? O que eu tenho percebido, né? Deus ama usar aquele que não tem problema com a vaidade. Tipo, não, eu almejo isso, eu desejo... Eu até gosto disso, né? Tem gente que fala, cara, minha ambição sempre foi ser pastor. E eu viro e falo, cara, sério isso? Eu nunca desejei isso. Pelo amor de Deus. Quando eu fui consagrada a pastor, eu lembro que, tipo assim, que no dia eu nem queria falar com meu pai. Então, assim... De tão bravo que você ficou? De um negócio... Meu pai, não preciso disso, eu não preciso do título. Não, mas tal, Deus colocou e tal, enfim. Mas aonde que eu chego? Qual que é o ponto X, né? Por exemplo, você falou que lá, quando você era bem nova, você teve uma palavra. Aham. E aí, quando a gente tem uma palavra, não adianta, né? Porque por mais que a gente tenta fugir, é um braço de ferro, né? Que a gente fica com Deus. Do tipo, eu já tenho uma palavra. E não adianta. Agora, eu achei legal porque você citou sobre esse processo, né? Você falou, não tenta entrar de cabeça, não, porque senão, né? Para você respeitar o processo. Mas qual que foi a parada? Você citou um ponto X. Você continuou sendo DJ, até porque era a maneira como você tinha o seu ganha-pão ali e tal, era o seu business. E aí Deus foi te introduzindo para o que você deveria fazer. Agora, por que isso acontece? Porque é relacionamento. Né? É uma das coisas que eu tenho falado. Pô, a gente não conhece alguém que a gente não se relaciona. Perfeito. Então, saber quem é a Jess é diferente de conhecer quem é a Jess. Saber quem é Deus é diferente de conhecer quem é Deus. Porque a gente só conhece Ele a partir do momento que a gente se relaciona com Ele. Perfeito. E um relacionamento é baseado em conversa, em tempo de qualidade, em tempo exclusivo, enfim, em entrega, em dedicação. Isso é um relacionamento, né? E eu achei massa porque você citou isso. Pô, eu tava num ambiente que não fazia muito sentido para aquilo que Deus queria fazer. Mas em nenhum momento você foi... Radical. Então você entendeu o timing de Deus para sua vida, né? E hoje uma das coisas que eu vejo na sua vida é isso, né? A devocional e tudo mais. Enfim, cara, a vida devocional com Deus é uma das coisas mais importantes. Muito. Como é que você pode compartilhar sobre essa maneira como você se relaciona com Deus? Como que você se relaciona com Deus? E para quem tá lá participando desse podcast, como se relacionar com Deus? Como construir uma vida de relacionamento com Deus, Jess? Perfeito. Muito bom tudo que você falou. Que assim, né? Por exemplo, você, Fê, você sabe quem é a Jess, mas você não me conhece. Sim. Né? Conhecer é passar tempo, gente. Isso É aí. sofrer junto, é chorar, é rir. Então, é muito louco. Assim, o que eu gosto de falar sempre, tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que a gente não vê, é difícil de compreender. Então, o vento, o sentimento, são coisas abstratas. E muitas vezes a gente precisa trazer para a realidade, né? Então, o nosso tempo é abstrato, mas ele existe muito. Então, a gente tem tempo para as coisas, a gente vai ficando velho. O tempo, ele é muito real, mas a gente não vê. A gente tem um relógio que nos ajuda a nortear, mas é algo abstrato. E o tempo com Deus, eu costumo dizer, Fê, que se você não for muito intencional... Sim. você perde.
E o que Deus mais quer é relacionamento. Não é que você faça um podcast, Isso não é aí. que ele pregue. Isso Não aí. é relacionamento. E uma vez que você perde relacionamento para se dedicar ao reino, isso é muito louco que eu vou falar, mas eu me vi fazendo tanta coisa pra Deus que eu tava sem ter tempo com Deus. É o ativismo, né? Você tá fazendo tanta coisa, mas você não tá passando tempo. E é o que ele mais quer, é intimidade, é relacionamento. Isso aí. Como hoje eu cultivo isso? Eu tenho uma agenda e, tipo assim, eu coloco tempo com Deus. Sim. Então eu acordo mais cedo, porque assim, eu sou uma pessoa muito dispersa. Mais cedo que nós estamos falando é muito, muito cedo É, mesmo, tipo, né? eu acordo 5h30. Eu acordo 5h30. Tem os galos aí, né, gente? Quando o galo tocar, A Jess tá acordando. cantar, a Jess já acordou o galo já. Mas sabe por quê? Porque assim, depois do morning, por exemplo, que são as minhas lives diárias no meu Instagram, a gente já entra num ritmo assim, ó. Sim. Tem que isso, tem aquilo, tem que responder aquilo. Parece que assim, O dia rende a bem melhor gente também, que né? trabalha pro Senhor. Não sei se você percebe isso. Mas às vezes a gente não tem tempo para Sim, passar tempo com Deus. sim, verdade. Então você precisa priorizar mais do que tudo. Eu falo que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, uma vez que você entende que a sua prioridade é ter tempo com Deus, você separa aquilo. E a minha dica é, o meu conselho, tá, gente? Eu não sei como é a sua rotina, mas o meu conselho é de manhãzinha. Porque à noite você tá com sono. Direto, quando eu vou orar, ó, tô sendo bem vulnerável. Vou orar, já tô quase dormindo aqui. Eu não tô. Eu já meio que durmo, assim. Senhor, muito obrigada, abençoe minha família, pum. Dormi. Gente, verdade, sejam ditas. Sim. Agora, de manhã não, eu acordo, faço meu cafezinho, ligo meu louvor e aí você Isso se aí. dedica. Porque pensa assim, Muito massa. eu sou muito fã do Justin Bieber. Eu gosto de falar do Justin, porque eu sou fã mesmo. E aí, se ele tivesse aqui, meu, para. Eu ia estar acordadaça, olhando pra ele, tipo, meu, o Justin tá aqui. E eu ia sugar tudo dele, porque daqui a pouco ele ia sair e eu gosto dele. Com Deus é a mesma coisa. Sim. Você tem que estar acordada, você tem que estar prestando atenção. Deus me revela, o que o Senhor quer? Então eu sempre oro antes, Espírito Santo, fala comigo, se revela a mim e abre os meus olhos para aquilo que eu preciso entender. E aí eu grifo, eu tenho mania de grifar, tenho Top. mania de anotar, colocar em post-it, colocar de forma visual, porque eu sou esquecida. Uhum. E eu preciso saber os versículos, eu quero saber cada vez mais, eu quero, né, a metanoia, que aquela palavra entre na minha mente e eu viva ela e aí eu pregue ela e assim vai. Então eu acho que você precisa ser muito intencional, você tem que ter momentos, tem que ter regra, gente. Não existe, eu falo com Deus quando dá. Não, fala com Deus quando dá também. Tá no carro, fala com Deus, tá no banho, fala com Deus. Mas você tem que ter Eu acho que essa é uma pauta também, Jess, que entra naquilo que a gente tá falando de não tentar ser radical, né? Uhum. Porque quando a gente tá acostumado a ser ativista demais, a gente acaba não encontrando tempo pra Deus. Então, por exemplo, eu eu era um sei pouco assim. que a rotina é corrida e o mundo tá tipo assim, meu, tudo tira a nossa atenção. A gente passa muito tempo no Instagram, na rede social, sei lá. demais, meu Deus do A céu, gente tem misericórdia. tempo pra virar uma maratona aí na Netflix e acaba não conseguindo ler, 10 versículos da Bíblia. É, Mas qual que é a questão, né? Eu fui muito confrontado por isso também nos últimos anos. Principalmente no ano passado, né? De pô, qual que é o tempo exclusivo que a gente tem pra Deus, né? Uhum. Então, começar devagarzinho, né? sim. Coloca ali, Um né? versículo. Isso aí, 10 minutos, 10 5 minutos. E aí a fome vai aumentando, né? E eu acho gosto que de jejum uma- também, sabe? Boa. Acho que é muito importante falar sobre jejum. Quando eu comecei a fazer jejum de verdade, algumas chaves foram sendo destravadas na minha vida. Sim. E, o que é sentir a presença de Deus? Acho que muita gente fala, meu, não sei o que é sentir esse negócio, sentir a presença de Deus. Quando eu fiz jejum, assim, eu fiquei 3 dias sem comer. Gente, olha, misericórdia. Não vamos fazer igual. Assim, você fica bem fraco, tal. Vejo nutricionista, essas coisas, mas tô falando o que eu fiz, tá? Não, eu fiz só uma vez. Mas depois, um dia só tomando líquido, no outro, jejum de Daniel. Sim. E assim, eu não sou de sonhar. Aí eu tive sonhos, É muito louco. eu tive palavras. Então, Sim. assim, Deus foi falando ainda É mais. porque o jejum, tem uma frase que eu gosto sobre o jejum, né? Que fala que o jejum não muda Deus, mas muda quem nós somos. Muda você. E ele também ele tem o poder de calar nossa alma. Então, ele É. fortalece o nosso espírito. Então, a gente conecta mais com Deus. É, E a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, onde estão nossos medos, onde está, sei lá, exato. os nossos desejos. E a gente começa a controlar mais sobre isso. E né? outra coisa que eu quero falar, que eu tô sentindo aqui no meu espírito, é assim... mas como que Deus fala, né? É uma coisa tão, assim, subjetiva. Uhum. É aquele insight, gente, que você tem.
E eu costumo dizer que quando eu tomo um banho, abre um portal espiritual. É sempre, sério. cara, Meu, muito não louco, sei o né? que acontece no É banho. sempre no chuveiro, né? Nossa, eu tenho... Deus fala muito É o comigo. encontro marcado, né, com ele lá. Eu entro no banho já falando assim, está aberto o portal. É isso aí, Fale pode ir, comigo. gente. né? Eu dou risada de mim mesma. Porque é um portal que se abre no mundo espiritual. Muito louco. E o que é Deus falar? É assim, ó. Por exemplo, preciso fazer um vídeo. Meu, sobre o que eu vou gravar? O que eu preciso fazer? Cara, eu tô tomando banho e falo assim... Isso. Vem uma coisinha. Não dá vontade de colocar uma lousa ali no chuveiro, né, Jess? Porque vem tanta coisa na cabeça. Gente, esses dias eu saí no meio do banho, mandei uma mensagem pra Débora. Falei, olha, eu tô no meio do banho, tô com creme no cabelo. Você anota esse negócio que agora eu tô voltando a tomar banho. Muito louco. Então, é assim que acontece. E é assim, às vezes você tá correndo, vem um negócio, vem um insight. E geralmente quando você tá em silêncio. Então, atividade física é muito bom pra Deus falar com você. Fazer uma caminhada é muito bom pra Deus falar com você. Tomar banho, muito bom pra Deus falar com você. Fica lavando a louça em silêncio um pouquinho. Isso aí. Deus fala com você. Como? Insights e coisas que vêm. Não vem à toa, gente. Vocês têm que estar ligada. Isso aí. Deus tá falando. Só que muitas vezes a gente não consegue pegar o que ele fala. Isso aí. Então é mais ou menos isso. Insights é a simplicidade, né? A profundidade de Jesus está na simplicidade que ele tem de se relacionar com a gente. E oração Isso é também. incrível. Oração é Sim. diálogo. Ai, Sim. mas orar, eu falo. Tá, mas você ouve? É forte. Então, você fala. E o momento em que você se cala e fala, agora fala, Senhor. Isso aí. E aí você fica ali, em silêncio. Se você ficar um dia e Deus não falar nada, você continua. Se você ficar outro dia e Deus não falar nada, você continua. Isso aí. Eu tava lendo um livro, Andar no Espírito e no Poder, que ele fala que ele ficou 3 meses trancado num quarto, falando assim, Deus, fala comigo, se revela a mim. E nada aconteceu. E aí, ele saiu desse quarto, depois que ele começou a ministrar, ele começou a sentir algo sobrenatural do Senhor. Então, é sobre isso. Às vezes, não é no seu tempo, não é da sua forma, mas uma vez que você faz e você se estica, a unção vem. Porque Deus é pai, Deus ama e ele quer te usar. Top. Ele quer te usar. Mas, às vezes, tem que algumas coisas alinhar no meio do processo. Então, se estica nesse lugar, sabe? Na oração, no jejum, na leitura bíblica. Eu sei que as pessoas esperam que a gente chegue com fórmulas mágicas, né? Sim. Tipo assim, eu faço assim, faço assado. É. Mas, gente, é o básico, bem feito, todos os dias um pouquinho. E aí você vai... É a mesma coisa da atividade física. Sim. Todos os dias um pouquinho. É uma constância, né? É uma constância, Isso não é aí. algo de hoje pra amanhã. É isso aí. É. Então bora lá, meu povo. Bora orar, bora jejuar, bora falar com Deus, se relacionar com Ele, né? Pega esses conselhos da Jess aí. Que Amém. Coisa boa. Jess, se você pudesse citar alguém que te inspira muito na Bíblia, claro, com exceção de Jesus. Que é Jesus. Mas com exceção de Jesus, quem que te inspira muito, talvez uma história, uma trajetória, e o porquê dessa pessoa? Ai, na hora que você já me falou, já veio. José. José, porque José, toda vez que eu vivi momentos muito difíceis, de transição, o Senhor me veio com uma palavra sobre José. E hoje eu tô com 30 anos e eu recebi uma palavra, acho que semana passada, sobre os 30 anos. Então, assim, eu vejo muito o Senhor movendo na história de José. Porque a gente erra, né, gente? A gente erra. Sim. A gente erra tentando acertar, mas erra. Uhum. E você para pra pensar. Imagina a cabeça de José. Porque ele contou o sonho, ele foi parar no poço. Isso aí. Imagina se José ficasse falando assim, por que eu abri minha boca? Por que eu fui falar? Uhum. Por que eu abri minha boca? Porque era essa forma dele parar no Egito. Fazia parte do processo, né? Fazia parte do processo. Sim. Então você vai errar, você vai se enganar, você vai, mas faz parte do processo. E a diferença de José, Davi, é que nunca eles acharam que não era Deus. Uhum. Eles sempre entendiam que a falha estava neles, mas eles continuavam confiando em Deus. Então, a história dele me inspira demais, assim, principalmente pela honestidade dele. Sim. Quando ele tava lá na casa de Potifar, e aí dando tudo certo, aquela mulher... Gente, imagina a mulher de Potifar. Você imagina se ela não era bonita? Muito louco, né? Não, ela devia ser gata, assim, ó, com as roupas mais estilosas. Devia ser... E José foi o quê? Sincero. E se ferrou, foi parar na prisão. Aí você Isso fala, aí. de novo, o coitado de novo se lascou. Mas, e aí, ele passa outro processo, e aí Deus vem. Então, assim... Eu prefiro acreditar. Eu acredito, gente. Você tem que decidir acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, assim, eu acredito nisso e a história de José me mostra isso. Toda vez eu volto para ela e falo,
José, me ensina mais um pouquinho. Aí eu leio de novo. Muito massa. Daniel também gosto muito, né? Porque ele era Massa, jovem sim, e ele era muito... Se posicionava demais. Sim. Mas toda vez que eu leio a história de Daniel e de José, eu penso... The peleja never ends. Né? A E fora peleja da não Bíblia, acaba. Jess, quem que é uma mulher que te inspira? A Michelle Obama. Top. A Michelle Obama me inspira demais. Ela é muito simples. Eu li o livro dela, vi o documentário dela. É uma mulher... Muito visionária, né? E muito visionária. Eu acho massa aquela frase dela, né? Que ela fala do Obama, né? De Que um você homem. é a esposa do presidente. Ela fala, não. Não. Um grande... ao lado de Ela um... que fez, né? Tipo, se eu namorasse o outro, ele seria o presidente. É forte isso, né, meu? E assim, você vê a simplicidade dela, você vê o amor que ela trata as pessoas, você vê que a posição não corrompeu o coração dela, você vê o amor que ela trata assistente, o amor que ela trata todo mundo, Muito o massa. segurança, as pessoas. E isso, pra mim, gente, é o que me encanta. Assim, eu falo, Senhor, que eu possa ser essa pessoa, assim, que ama as pessoas, que não interessa onde você tá, o que você come, o que você tem. Nós somos a mesma coisa, nós vamos para o mesmo lugar. Isso aí. Então a Michelle, ela usa umas roupas assim, Isso aí. ela é posicionada, ela é mãe de família, ela é Que esposa, massa. ela leva uma mensagem, então ela me inspira demais. Vamos aproveitar, já que a gente tá falando dela e você também. Misericórdia, você como não me vê com mulher. essa pergunta. Não, mas qual que é a parada? A pergunta é simples e reta. Lugar de mulher é na? Vixe, o lugar de mulher é aonde Deus quiser, gente. Boa. O lugar de mulher é aonde Deus te colocar. Saiu pela tangente agora, hein, Então, Jess? se Deus te colocar... Mas é verdade. Assim, Tá certo. o que eu... como um chamado, né? O mandamento cultural é família. Sim. Então, assim, é um mandamento do Senhor pra nós. E eu pergunto isso porque, às vezes, a própria mentalidade da mulher se sabota Sim, por muita coisa que foi criada. sim. Então, por exemplo, a gente citou algo da Michelle que é muito massa. Não. Se eu tivesse namorado o outro, ele seria... Sim. Então, tipo, ela tem certeza do que ela carrega, É. né? E ela conta, né, lá na Casa Branca e tal, ela fala assim que as moças iam arrumar as camas das filhas. Ela falava assim, gente, não, minha filha tem que arrumar a cama, minha filha vai crescer sem saber arrumar a cama, Top. meu Deus do céu, como é que faz? E eu amo isso. A Gisele Bündchen fala isso no livro dela também. Eu li o livro da Gisele Bündchen, gente, tem tanto aprendizado lá. E ela fala... tem o to-do dos filhos. Ó, na segunda você vai tirar o lixo, na terça a Maria vai lavar o bem, tal. Por quê? Não interessa se você é a Gisele Bündchen e se você tem o que você tem. Existem princípios Isso aí. que precisam ser Boa. cumpridos para que uma pessoa não seja uma alienada. Isso aí. Então, eu amo isso, sabe? Então, assim, lugar de mulher é onde Deus a colocar. Então, se é falando, se é ministrando, se é lavando, se é... Eu acho que a gente tem várias funções, assim, Sim, sabe? sim. E a mulher, ela tem essa graça de conseguir fazer muitas coisas bem feitas, né? Sim. A gente tem essa questão da excelência. Então, tipo, o homem às vezes nem percebe, tá amassada a roupa, a mulher já vai dar o toque. Então, a gente tem essa graça. Então, assim... Seja esposa, qualquer lugar que você estiver, sabe? Faça com excelência, porque tudo é para glorificar o nome de Deus. Então, encontre o seu propósito e se livre das crenças. Eu acho que é esse ponto que você quis dizer, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, você pode aquilo que Deus permitir que você faça. Porque também a gente não pode entrar naquele, eu posso tudo, ninguém manda em mim, eu não mando nada. Não, gente, também não é bem assim, né? Muito bom. Ô, Jess, aí pra gente partir pra reta final aqui, qual que é uma das perguntas que eu tenho pra te fazer? E essa acho que ela é bem específica pra esse tempo, porque tem surgido muita coisa nascendo, muita gente com esse desejo e esse anseio, né, de, eu quero ser um influenciador, eu quero ter a minha rede social bem feita, eu quero, sei lá, ser host de um podcast, mas sem entender a essência disso, né? E aí eu acho massa porque, por exemplo, você citou, né? Você tá com 30 anos e aí você tá realmente, tipo, no centro da vontade de Deus, fluindo, né? E não funcionando, que essa é a diferença, né? Uau. Mas o que eu percebo é que, tipo assim, tem muita gente que, tipo, 20, 25, 30, que tá completamente perdido. Sim. Não sabe de onde veio, nem pra onde vai, nem como começar, nem o que fazer, enfim. E isso, às vezes, me deixa até um pouco aflito, porque eu vejo uma galera que tá, assim, completamente atrasado. E, por outro lado, me deixa completamente feliz. Então, tipo, quando eu olho para uma Jess e falo, 30 anos e tá vivendo aquilo que Deus planejou para ela é muito massa. Quando eu olho para um Dave, que é um amigo também, muito novo, fazendo tour na Europa e tudo mais, enfim. Isso é muito bom. Mas também tem um outro lado que é a galera que tá, tipo, completamente perdida. Sim. Né? E aí eu pergunto para você, se você pudesse dar um conselho para você 10 anos atrás, qual conselho você se daria, Jess? Nossa...
Essa foi pegada, né? Essa foi. Mas por que eu tô falando isso? Só pra você construir o raciocínio. Porque eu tenho certeza que 10 anos atrás você não tinha a mentalidade e a convicção que você tem hoje. Sim, perfeito. Então, tipo, os seus medos eram outros, os seus fantasmas eram outros, enfim. As mentiras que você dava ouvido eram outros. Então, tipo, hoje, se você pudesse aconselhar a mesma Jessie, 10 anos atrás, o que você falava pra ela? Me vem uma coisa muito específica na cabeça, que é cuidado com as distrações. Uau. O que o inimigo não destrói, ele distrai. Eu Forte. sempre falo isso. Sim. É algo que eu bato na tecla, porque eu fui muito distraída. Então, tudo me distraía. Pesado. Festas me distraíam, namorados, amizades. Sim. Então, se eu pudesse falar pra Jessie de 20 anos, nossa, seria incrível. Falar assim, Jessie, foca em Deus, foca no seu propósito. Tenha os seus amigos, tenha a sua vida social, mas a vida não é isso. A vida é você estar no centro da vontade de Deus, inspirando pessoas, ajudando pessoas, servindo pessoas. Então, eu falaria isso, sabe? Cuidado com as distrações. Tudo vem pra tirar a gente do foco. Nossa, eu acredito que você, que tá aqui, é um canhão. O inimigo, ele só faz isso aqui, ó. Isso aí. Ele só faz uma viradinha assim, entendeu? Pra errar. Então, realinha. Isso aí. Não desfoca, não se distraia. Porque o tempo, ele passa. Mas se você tem 35 anos, 40 anos, como o Felipe falou aqui, nunca é tarde, sabe? Porque pra mim, eu tava atrasada. Sim. Olha que doido. Na minha cabeça, e eu achava que eu na realidade, tava a gente super... nunca vai estar atrasado enquanto a gente estiver no tempo de Deus. Exato. Né? Há um tempo Só que certo todo pra mundo fala tudo, assim, né? né? Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje com 20 anos... Mas Tipo, não mas era o até eu tempo, né, falo meu? isso, sabia? Muito Falava, louco. imagina só se eu tivesse... Só que assim, não era pra ser assim. Eu precisava passar por esses processos pra hoje você estarem me ouvindo. Isso Uma aí. história como DJ, como atriz. Então, assim, não se culpe. Mas a sua vida não é aquilo que você já viveu. E sim a que você decide viver hoje. Boa. Então, hoje você tá tendo essa possibilidade, essa oportunidade de entender, ouvir e mudar, entendeu? Ah, Jess, eu tenho 40 anos, tá tarde? Não tá tarde. Você vai viver mais 40 anos, mais 50 anos, mais 60 anos. A gente não sabe, sabe? Há um tempo pra tudo. Tem um texto que fala, né? O Walt Disney virou Walt Disney não sei com quantos anos. Isso aí. Então, assim, as pessoas... Tem gente que descobriu seu propósito com 15, tem gente que descobriu com 30 e tem gente que vai descobrir com 60. O importante é descobrir. Isso aí. E não com que idade e qual tempo. Então, assim, cuidado com as distrações. Cuidado com os namoros que vêm, parecendo que mas não é. Isso e aí aí. vai te distrair também. Cuidado com as oportunidades, assim, ao olho do homem. Nossa, aquele lugar é o de Deus pra você. Cuidado. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. É isso aí. Pay attention, please. Aqui, bora lá. alerta. Jess, aí pra gente fechar com chave de ouro, né? Você tá num momento de virada na sua vida, vivendo algo novo, enfim. E aí, eu queria que você compartilhasse essa reta final aqui do nosso podcast. O que Deus tem colocado no seu coração, o que tem feito seu coração arder nesse tempo. E pra fechar com chave de ouro, o conselho que você vai deixar pra quem tá participando com a gente. Gente, adorei você de hoster. É nóis. Ó, muito bom, de host. Você foi a modelagem, então aprendi, né, gente? Ó, Peguei a modelagem boa e não tinha como errar, né, Mal galera? sabe ele que no começo eu tinha planilha de Excel, que eu ficava aqui, ó. Pergunta 2, pergunta 3. Ela fez a planilha, depois eu só entendi, não precisei, nem peguei a planilha. É verdade, no começo era por Zoom, então eu deixava metade da tela o Zoom, metade da tela a planilha. Gente, conta os segredos mesmo, porque a vida é assim. É, isso aí. Tem que contar, nada é por acaso. Isso aí. E, então, o que Deus tem colocado no meu coração, Fê, é muito sobre coerência. Coerência e verdade. Principalmente para essa geração TikTok, que você viraliza, num dia você... Né, ninguém te conhece, no dia seguinte você viralizou, ou Instagram, ou YouTube, qualquer outra coisa assim. O que eu vejo é as pessoas se perdendo e perdendo o propósito, perdendo o alvo, perdendo o foco. Então, o que Deus me diz assim, seja coerente. Aquilo que você fala, aquilo que você prega, você deve viver. Porque senão, a conta não... Uma hora não vai pra frente. Então, assim, coerência nesse momento, verdade e amor às pessoas, sabe, Fê? Porque a gente começa a ver os números crescendo. Sim, e isso é perigoso demais. as pessoas ao nosso redor também começam a ficar meio vislumbradas, assim, não por mal, tá? Não tô falando por mal, não. Sim. Mas tudo é sobre o amor às pessoas, sabe? Jesus, ele veio pra servir, ele veio pra amar. Então, se você faz o que você faz, mas não tem amor, então se questione.
sabe? Então, o Senhor me fala sobre isso. O Senhor me fala assim, é tempo de você... Muitas vezes não é nem, nossa, eu atingi tanto, eu vou fazer isso, eu quero falar pra 1000 pessoas. Não, Isso Deus aí. não me fala sobre isso. O Senhor fala assim, verdade, coerência e amor às pessoas. Boa. Aí eu falo, amém, Senhor. Eis-me aqui. Se é dar um passo pra trás, é dar um passo pra trás. Se é pra ficar no mesmo lugar, é pra ficar no mesmo lugar. Mas que eu esteja no centro da vontade dele. E nunca pra direita, nem pra esquerda. Então, esse é o momento. Continuo fazendo as minhas lives. O podcast, a gente tá mudando o estúdio. Em oração. O Senhor me vem trazendo palavras de que ele, enfim, me deseja nesse lugar. Então, amém por isso. Porque eu falo, Senhor, nada mais importa. Nada importa se a tua presença não tá, sabe? Sim. E às vezes a gente vai pra alguns ambientes onde a presença de Deus não tá. Isso E aí. você vê que não vale a pena. Sim. Então eu tenho aprendido muito sobre isso. E um conselho final pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse podcast, muito especial. Assim, busquem a verdade e busquem ser vocês mesmos, sabe? Uma vez que a gente não é verdadeiro, a gente não conecta. O que fez eu estar aqui hoje é eu ter sido verdadeira na minha trajetória. Claro que eu errei, com certeza, gente, não tô falando isso, ninguém é perfeito aqui, tá? Mas é você ser verdadeira. Então, se você quer levar uma mensagem, se você quer construir algo, se você quer fazer um negócio, seja verdadeira com as pessoas, seja honesta com as pessoas, esteja com a motivação no lugar certo, gente, é muito fácil. Por que o versículo mais falado é Provérbios 4:23? De todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende a vida, porque é real, é muito real. No seu coração estão as suas emoções, que estão as suas intenções, que estão os seus pensamentos, e é ali que o inimigo entra, entendeu? Pra te corromper e fazer você sair do foco. Então, cuide das suas emoções, cuide do seu coração, sabe? E seja verdadeiro. Nada bate a verdade. Jesus fala, né? Dos nascidos entre mulher, o maior foi quem? João Batista. Por quê? Porque tudo que ele dizia era verdade. Não foi Davi, não foi Josué, não foi derrubou gigante, muralha. Não é sobre isso. É sobre você ser verdadeiro. Isso aí. Então, pra mim, Deus tem falado das coisas mais básicas. Sabe? O Senhor tem ministrado no meu coração sobre isso. Espero que tenha tocado seu coração e tenha feito sentido pro seu momento de vida. Uau, muito bom, muito bom, muito bom. Ei, será que você pode colocar uma palminha aí no comentário? Porque eu sei que você foi muito inspirado por esse podcast. Amém, Jess, amém. que privilégio. Hoje eu pude acessar um pouquinho do seu coração, né? Tamo junto demais. Desejo que as próximas estações sejam pautadas por aquilo que Deus já decretou Amém. sobre a sua história, né? E que você continue cada vez mais voando. Amém, aleluia. E espero ter a parte 2 do podcast, né? Com Eu certeza. não quis sugar muito ela hoje, porque ela vai ministrar daqui a pouquinho. Gente, aqui, Mas ó. a Jess vai ter a volta aí e a gente vai fazer outro podcast. Que o Senhor continue abençoando vocês, Amém. o ministério de vocês, a sua família, sabe? Amém. Que tudo seja pra honra e glória dele. E não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o crescimento, só se preocupe em ser verdadeiro e fazer aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, que os próximos passos... Você dá o passo, ele coloca o chão. Isso Dá aí. o passo, coloca o chão. Bora Amém. pra cima. Tamo junto. Um Jess, beijo, gente! É nóis. Obrigada! Galera, tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E a gente se vê no próximo episódio do podcast dos Imparáveis. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Valeu! Beijo!